eu vou falar do Jean Willis. Porque é mais um papelão, né? Cuidado, né, com o que vai falar, porque ele fica de olho, ele gosta de um processo, ele adora. Então, mas o que ele falou, o ataque que ele fez ao Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, chega a ser bizarro. E a gente precisa falar disso aqui. Jean Willis foi morar fora, voltou, deve ganhar um cargo no governo Lula, deve estar bem próximo disso. E aí ele resolveu falar do portal Metrópolis, né? Ninguém sabe se isso vai se concretizar ou não, mas não é de se duvidar. Ele resolveu criticar o Eduardo Leite, porque foram 9, né? Foram 9 estados, governadores, que resolveram manter escolas cívico-militares. Acho que aumentou o número, viu? Acho que foram 14, são 14 agora. São 14 já? Falta esse número, mas é assim, a princípio foram 9. Então você viu, foram estados que decidiram ir de encontro à decisão do governo federal de acabar com escolas cívico-militares, o que pra mim é um absurdo, é jogar contra... Tá bom, você vai dar sua opinião, mas antes de você dar sua opinião, que eu tenho certeza que eu vou ficar maluco com a sua opinião, eu vou chamar o Pavinato, porque você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Meu amor, vamos lá, pergunta. Essa foi a postagem do Jean Willis. Vamos ver. Sobre o Eduardo Leite. Barbaridade, não vi. Que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso, já era esperado. O quê? Manter escolas cívico-militares. Mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então tá feio, bi. Aí o Eduardo Leite responde: manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância. Pavi, ele misturou gênero, ele falou de heterossexual, de homossexual, de bissexual, para julgar um governador. E aí eu digo, ninguém vai falar de preconceito agora? Primeiro, né, pensar em Jean Willis. É muito triste quando a gente tem que falar de Jean Willis no cenário político. Da mesma maneira como eu acho triste falar de algumas figuras da direita no Brasil. E tô falando isso para ser muito honesto. Por exemplo, eu acho... Eu tenho uma dor no coração de ter que falar coisas da Carla Zambelli, por exemplo. E, para mim, tá no mesmo espectro folclórico do bizarro a figura do Jean Willis. Então eu olho essas duas, isso eu exemplifico como que há de pior, e é o pêndulo da estupidez que se retroalimenta. Quem é o Jean Willis? O Jean Willis, ele tem a formação dele, a Universidade Federal da Bahia. Eu não sei mais sobre o intelecto desse cidadão, que ficou notabilizado, teve o grande feito, ou seja, teve o heróico acontecimento na vida dele de ganhar o BBB, né, o Big Brother Brasil, que é um espetáculo onde as pessoas ficam confinadas numa casa, abrindo mão da sua intimidade, abrindo mão da sua vida privada, ficam expondo o seu dia a dia para ganhar dinheiro. É isso que ser socialista... Como este socialista ficou conhecido no Brasil? Abrindo mão da sua intimidade para ganhar dinheiro. E ele pegou esse dinheiro, ele doou? Não. Esse dinheiro tá lá. Tá incorporado ao patrimônio dele. Pelo menos estava até a última eleição, quando ele concorreu. E repito, e ele coloca, todo mundo que concorre é candidato, tem que colocar a sua declaração de imposto de renda. Então ele é esta figura canhestra do socialista maroto que fica rico, expondo a sua intimidade para ganhar dinheiro, né? Como dizia a Macunaíma do Mário de Andrade, é dandar para ganhar vintém. Né? Então esse socialista de iPhone que a gente bem conhece, que quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele se exilou. Ele mente, né? Ele se exilou, ele foi
Ele disse, e agora começou a perseguição aos homossexuais. Bom, enfim, não aconteceu nada com os homossexuais nesta terra, Brasil, que já não acontecia durante toda a história do Brasil. Né? Tudo o que sempre aconteceu continuou acontecendo. E ele foi embora num episódio muito mal explicado. Ele que sequestrou a pauta da diversidade, e eu costumo chamar de Midas ao contrário. Rei Midas, para quem não sabe, é aquele rei da mitologia que o que tocava virava ouro. O João Willis, como Midas ao contrário, no que ele põe a mão vira bosta. Porque ele sequestrou a pauta da diversidade, e eu falo isso como um cidadão homossexual já ofendido por esse senhor João Willis, né, que sequestrou a pauta, e a pauta da diversidade antigamente, quando eu comecei a me preocupar com essas questões, era uma pauta sobre liberdade. Eu pago meus impostos, quero meus direitos. Eu não quero ser rotulado. Eu quero viver como qualquer outra pessoa. Agora, quando começa essa captura, depois do fenômeno João Willis, ele começa o processo de ultra-rotulagem. Ou seja, ele transforma a diversidade numa coisa falsa, fake como ele, um socialista que se notabiliza por abrir mão do seu direito à intimidade para ganhar dinheiro, que é o que esse senhor é. Na verdade, é uma grande farsa. É tanto uma grande farsa que, quando ele foi convidado para ser capa da revista Rolling Stone, ele se fantasiou de Che Guevara. De Che Guevara, meu senhor. De Che Guevara. Se o Filipinho achar depois aí, a capa da revista Rolling Stone com João Willis é ele vestido de Che Guevara. Sabe o que equivale a um homossexual usar uma camiseta do Che Guevara? Equivale a um judeu usar uma camiseta de Hitler, senhores. Que se dirá, então, você se fantasiar como ele se fantasiou de Che Guevara? Por que Che Guevara? Porque Che Guevara foi um dos homofóbicos que mais executou, ao lado do próprio Hitler, homossexuais da história do mundo. Então como é que eu vou dar algum crédito para um socialista que ganhou notabilidade por vender a sua intimidade por dinheiro que ele não doou, e que depois sequestra a pauta da diversidade e transforma em ultrarrotulação, avacalha a pauta e ainda sai na capa de uma revista vestido de homofóbico, assassino de gays? Aí depois ele se autoexila numa passagem pouco explicada. Ele vai para Cuba? Não. Ele vai para Venezuela? Não. Ele vai para a China? Não. Ele vai para o raio que o parta antes fosse? Não, foi para Barcelona. Foi para os Estados Unidos. Foi para a Alemanha. Foi para Barcelona é animada de homem que eu vou contar. Eu tenho experiências em Barcelona que eu adoraria me exilar em Barcelona. Não precisa contar. Adora, mas ele foi para lá. E agora ele volta. 2021 ele volta. Acabou o quê? Acabou o perigo, acabou a homofobia no Brasil, gente. Acabou, todo mundo hoje pode andar com segurança na rua. Agora é engraçado que ele voltou filiado ao PT. Porque até anteontem ele era filiado ao PSOL. Agora ele voltou filiado ao PT, voltou atrás de um carguinho e já começou a ser útil. E veio essa história de... primeiro, escola cívico-militar. Estava ajudando 192 mil crianças que estavam condenadas à porcaria que é a educação pública brasileira. Aí vem o Eduardo Leite, que, assumir-se ou não, cada um tem direito. Não é porque ele ficou notabilizado por ser um BBB, não é porque ele abre a sua intimidade por dinheiro, que todo mundo tem que ficar abrindo a sua intimidade por dinheiro. Nem todo mundo é tão mercenário quanto esse senhor que se chama João Willis. Nem todo mundo menospreza o direito à intimidade, como esse senhor chamado João Willis, que tão ruim, apesar dos prêmios de Congresso em Foco, que é tudo uma bobagem no fim das contas, quando ele esteve deputado federal, ele não conseguiu fazer nada pelo público LGBT. Tudo que o público LGBT conquistou foi através do STF. E só.
Porque ele, como deputado, o chefe da bandeira, não fez nada. E bastou ele sair do Congresso. Foi no ano que ele saiu do Congresso, para o Congresso, pela primeira vez, colocar na fachada do edifício as cores da diversidade. Ou seja, ele é tão ruim que bastou ele sair para melhorar no Congresso a diversidade. Acho que a grande contribuição à diversidade dele é a do bode na sala. Porque ele saiu para algum respeito aparecer por ali. E agora ele volta já fazendo barulho e diz que o Eduardo Leite tem fetiche, tem tara, porque ele é extremista, é de direita, tem tara por uniforme. E se tiver? Primeiro, se tiver, qual é o problema? Qual é o problema de ter tara por uniforme? Ele não é o líder da diversidade? Você tem que ter tara por quê? Por homem de calcinha? Tem que ter tara por homem de sutiã? Por homem que pinta a unha? Cada um tem a tara que quer. Você não cometendo crime, não sendo mentiroso como é este senhor Jean Willis, você faz o que quiser entre quatro paredes. Aliás, essa foi a militância que eu fazia quando eu comecei a me preocupar com a minha condição existencial de homossexual. Se ele tem tara por uniforme, deixa. Agora, quando ele vem e joga isso do Eduardo Leite, mas ele deve ter tara por gente de uniforme, é por isso que ele apoia a escola cívico-militar. Isso prova que ele é um embuste, ele é uma farsa, ele é um mentiroso. Porque lá atrás ele já se fantasiou com a roupa militar. Che Guevara usava roupas militares. Ou ele não sabe o que é um uniforme militar? Ele não sabe diferenciar uma botina de um salto-agulha? Ele não sabe diferenciar o que é uma roupa verde de uma roupa rosa? Cada um tem a tara que quiser, meu senhor. O que a gente não pode na democracia é prejudicar o outro, é fazer mal para o outro, é agredir o outro, é contar mentira sobre o outro. E isso ele faz direto. Então ele vem e ofende e ele termina assim: ai, eu esperava isso de um hétero. Como se todo hétero fosse homofóbico. Notem a armadilha semântica que ele monta nessa sua frase desgraçada de Twitter. De um hétero, eu até esperava isso. Porque quando ele diz isso, ele fala: todo hétero é homofóbico. Nós vivemos numa luta de classe, mas uma classe sexual. Nós vivemos a luta entre os heteronormativos e nós, que temos todos os outros gostos sexuais, menos se eu tiver tara por botina. Porque aí, se você tiver tara por botina, você entra na categoria do heteronormativo. Olha que safadinho intelectual. Olha que safadinho. Ele coloca: se fosse um hétero, tudo bem. Ai, mas de um gay? Ai, mas se bem que ele é um gay com tara por botas. E se for? E daí, meu querido? E se for? E daí? E ele fala: para, tá feio, viu, bi? Bi é o jeito que ele se refere ao outro como bicha. Né? Bi, né? No jargão, né? É um gay se referindo ao outro. Então, o que eu tenho a dizer? Como gay, que ele gosta de dizer que tem... Porque todo mundo que é contra ele tem homofobia internalizada. Eu não sei o que ele tem internalizado. Talvez seja o próprio diabo. Mas o que eu tenho a dizer é: se você tem essa audácia de dizer o que se esperar de um gay, o que se espera de um hétero, eu começo a ter vergonha de dizer que eu sou gay, mas eu jamais terei vergonha. Portanto, a minha vergonha é de tê-lo como alguém reconhecido por outras pessoas como liderança LGBT. Isso sim me deixa triste, porque a sua imagem mancha a diversidade e não o contrário. E ele foi preconceituoso, pai? Porque eu vejo um preconceito pra caramba! Porque ele que fala tanto de preconceito... Racista! É isso. Ele foi preconceituoso. Nesse discurso que ele faz no Twitter dele, ele está sendo preconceituoso contra os héteros e contra o Eduardo Leite. E contra gay que não pensa igual a ele. É um discurso racista, baixo, ardiloso. É um discurso típico de um Big Brother. É um discurso típico de um Big Brother. De um sujeito que abre as entranhas para ganhar dinheiro. E que vem filiadinho ao PT, prontinho para ganhar um cargo. Bom, se ele continuar assim, não é? Pode ser que ele ganhe ou pode ser que aconteça com ele o que aconteceu com o Janones. Mas o Janones ainda é deputado. Talvez os dois se encontrem
né, talvez ele vá trabalhar com o Janones, porque ele tá com um perfil perfeito para trabalhar com ele. Cansei. Que discurso. Agora, Capês, você também queria falar sobre o tema. Eu joguei pro Pavi justamente por isso. Porque o Pavinato é um cara homossexual declarado, com personalidade pra falar sobre o tema e pra expor hipocrisia sobre o tema. Porque uma pessoa que diz lutar tanto contra o preconceito, fazer um discurso preconceituoso como esse, é hipócrita. Não. Ainda mais contra o Eduardo Leite, que era a minha solidariedade, um homem extremamente educado, um gestor de futuro, alguém que tem um espaço enorme aí a ocupar no cenário político nacional. Foi reeleito governador do Rio Grande do Sul. Pessoalmente, eu o conheci, é uma pessoa de fino trato, elegante, incapaz de magoar e ofender uma pessoa. Não merece esse tipo de ataque. Então, em primeiro lugar, a nossa solidariedade ao Eduardo Leite. Parabéns pela sua gestão, continue assim. Em segundo lugar, a questão das escolas militares. Para que mexer nas escolas militares por questão ideológica? As escolas militares têm um índice baixíssimo de violência dentro delas. Você não vê o que ocorre aí nas escolas públicas. Além disso, o nível de evasão é quase irrelevante. Os estudantes ficam... O aproveitamento no índice de desenvolvimento da educação básica é excelente. Nós deveríamos estar aqui deixando a questão ideológica de lado, focando nas crianças que lá estão estudando, que poderiam estar na rua nesse momento, ou muitas vezes desistindo da escola, sem assistência ou com péssima qualidade de ensino, estão sendo muito bem atendidas. Tirar a escola, acabar com as escolas militares, significa prejudicar a educação básica. E os governadores têm esse compromisso, essa obrigação com a sua gestão. Então, Eduardo Leite, parabéns por ter agido como um autêntico administrador, como um gestor preocupado com a qualidade de educação no seu estado e não com base em ideologias ultrapassadas. E parabéns também pela elegância da sua resposta. Você não desceu esse nível de baixaria. Você tem nível, você não precisa se rebaixar. Parabéns pela excelente resposta e parabéns pela sua decisão de manter os colégios militares. Espero que você possa ter orçamento para ampliar e dar a mais crianças condição de estudar, como nos outros estados que também aderiram. Já não tem essa finesse toda, né? Eu já desço meio que pra rinha. Não gosto de farsa.